Vamos para mais uma super aula. Animados? O tema de hoje é super interessante, eu tenho certeza que você vai amar, é variação linguística. É um tema riquíssimo, mas não vai dar para abordar todas as variações linguísticas. Então eu vou focar em algumas para a gente trabalhar bem direitinho, com mais profundidade cada uma delas, ok? Então olha só. Vocês costumam muito ouvir, eu falo muito para vocês também, e alguns de vocês falam muito para mim sobre regionalismo, né? Então, quando você pensa em regionalismo, pode ser que você pense que que o regionalismo é a variação linguística, né? Mas na verdade, o regionalismo é um dos elementos da variação linguística, das variações linguísticas. Você sabia disso? Então, por isso que é um tema riquíssimo, porque vai te mostrar o quanto o regionalismo, que é tão grande, que você sempre pensa nisso, fala comigo sobre isso, né? Já te traz essas angústias. Mas a variação linguística é muito maior que isso. Então, primeira coisa que é necessário entender para a compreensão total do que são variações linguísticas em língua de sinais, tá? Primeiro que língua de sinais tem status de língua. Não se pode pensar que língua de sinais não tem status de língua como qualquer outra língua não sinalizada ou línguas orais. Todas as línguas são línguas com status de língua a partir da sua criação, da sua origem e do seu dia a dia, que é daí que vai se construindo uma língua, é nas comunidades que usam essa língua diariamente. Então, a língua é um elemento vivo, ela vai se construindo no decorrer do tempo, no decorrer do seu uso. Então, onde tem pessoas, usuários de tal língua, ali tem crescimento e diferenças e mudanças na língua, tá? A língua de sinais tem status de língua, ela é língua, então por isso que ela traz tanta riqueza para aqueles que a usam, como a língua portuguesa, que é rica também em tantos aspectos, e por esse nosso país enorme que tem várias línguas dentro da língua, né? Que são os regionalismos, tá bom? Então vamos lá. Por ela ser um elemento vivo, a língua sendo elemento vivo, ela varia então de acordo com determinados elementos. Esses elementos chamamos então de variações, que são as variações linguísticas. Vamos falar então hoje de 5. Então, para que nós tenhamos variações linguísticas, temos que ter regionalismo. Olha só, você pensou que o regionalismo era a variação linguística, né? Que era isso que variava, era a variável da língua, né? Pois é, não é. Este elemento está dentro dos estudos linguísticos de variações linguísticas, né? Em línguas não sinalizadas, em línguas orais e nas línguas sinalizadas, ok? Então, regionalismo, que é o elemento regional, ou nós, como conhecemos regionalismo, tá? Social, elemento social, que isso traz muito peso às variações da língua. O elemento de faixa etária, totalmente pertinente, nós vamos falar sobre ele. Social, o elemento social varia, interfere muito na variação linguística. E estilo e histórico. E esse histórico a gente vai começar por ele. Por quê? Porque o histórico, ele vem a partir de costumes.
né, de gerações. Então, a gente tem que entender o seguinte: variações linguísticas históricas são aquelas que vêm com a história, né? Então, claramente, um surdo dessa geração não usa sinais que surdos das gerações de 1950, 70, 80 usavam, né? São transformações, alterações que foram acontecendo no decorrer da história da língua. Então, as variações linguísticas segundo a história é um dos elementos. E aí, nisso a gente entra para outra variação linguística, a social. Então, a sociedade de antes não é a sociedade de hoje. Os surdos que não estudavam antes, hoje estudam. As pessoas que pesquisavam antes, não surdas, hoje temos mais pesquisadores e pesquisadores surdos. Então, essa variação social é enorme e dinâmica e muda diariamente, rotineiramente. Por quê? Porque cada dia mais nós encontramos elementos que trazem essa riqueza, né, de pesquisadores e pessoas que têm trazido conhecimentos enormes na língua para a gente. Então, por exemplo, variação social, ela varia até de nível econômico, de pessoa para pessoa, de nível econômico. Então, uma pessoa surda, criada no nível econômico maior, com estudos diferenciados, com fonoaudiólogos, com terapias, talvez, infelizmente, também aquela obrigatoriedade no falar, né, de fazer o surdo se tornar uma pessoa falante, apesar da perda auditiva. Tudo isso influencia, porque ele vai se tornar um surdo adulto, que vai estar oralizado, vai fazer o uso do bimodalismo, né? Pode ser que ele tenha a língua de sinais, então ele vai fazer uso do bimodalismo, vai ter a fala e a língua de sinais, né? E conhecimentos sobre mundo muito maiores do que um surdo que nasça num lugar mais humilde, mais simples, né? E que não tenha acesso à educação devida, que não tenha condição, que os pais não tenham condição de pagar terapias, fonoaudiólogos, clínica médica, né? Então, esse nível social, essa variação social, linguística social, é assim, ela existe. A histórica é as mudanças e alterações de acordo com a história, as mudanças do sinal de acordo com a história. Por exemplo, um surdo mais velho, hoje, ele tem aí seus 70 anos, a língua de sinais dele, o surdo mais jovem vai compreender, mas o não surdo, como nós, pode não compreender, de tanto que é diferente. Porque os sinais que ele usa é porque errado? Não, não existe errado. A Libras é a língua, né? Com status de língua, não é errado. Cada um tem o seu jeito, sua região traz essa, como é que eu posso dizer? Propriedade de língua. A região de cada um interfere, a questão social interfere. Tem outro aspecto, esse elemento importante, que é estilo, né? O estilo de cada pessoa também interfere. Então, o jeito que eu sinalizo é diferente do jeito que você sinaliza. A comunidade surda daquele lugar é diferente da comunidade surda daquele outro lugar. É uma outra variação linguística, elemento de variação linguística, que é o estilo. Tem também eu já tô no quarto, no quinto, é isso? Isso. E o quinto, que é o da faixa etária, elemento da faixa etária. Olha só, obviamente, um surdo criança não vai sinalizar como um surdo adulto. E um surdo de geração atual com um surdo de uma outra geração passada não vai sinalizar da mesma maneira. Tem as gírias, né? Tem as gírias, tem os estilos de cada um, de cada sociedade, de cada comunidade. De que maneira isso se dá, então? Por exemplo, nós temos um padrão de língua, como no português. Nas línguas sinalizadas a gente tem um padrão, a gente não pode sair desse padrão.
né? Mas o padrão não significa engessar a língua, é só um padrão linguístico. Então, tem aqueles sinais de base, né? Por exemplo, casa, comer, andar. São sinais padrões. São sinais padrões, que é a base, como nós temos. Mas, por exemplo, nós temos também, ou nós não surdos, temos um padrão de língua, mas que ele difere de família para família, né? Tem família que fala palavrão, normalmente é o padrão de língua portuguesa, com o jeito, o que daquela família. Tem família que fala com uma gramática perfeita. Tem família que fala tudo errado. Família, imagina os nichos pequenos que existem variações linguísticas, que está dentro do elemento estilo, né? Social também e regional também. Agora imagina, gente, isso para sinais. É a mesma coisa, porque a língua de sinais é língua elemento vivo. Então, ela vai ter, enquanto houver usuários de língua em qualquer estado, país, nação, universo, vai ter modificações em sinais, mudanças, né, de pensamentos e mudanças de sinais. Muda-se um sinal do outro. Por exemplo, existem sinais antigos que hoje nós não usamos mais. Quer exemplos? Olha só. Antigamente, o sinal de padre era esse aqui. Hoje, o sinal de padre é esse. Evolução. Um grupo antes fazia isso arbitrariamente, de repente. Por quê? Porque antigamente, quem ensinava línguas de sinais eram só ouvintes. Mas isso não era uma regra, isso era por um tempo, até que esses surdos, essa comunidade, pudesse se sentir com propriedade de ensinar, aprender até conseguir ensinar. Porque não existiam professores surdos, né? Embora eles fossem os professores da vida diária, né, gente? Mas eu tô falando de formalização. Formal e informal. Não tinha isso ainda, era tudo muito informal. Quem eram os professores? Eram os ouvintes. Os não surdos que lecionavam, que comandavam, né? Então, quem comandou isso durante muito tempo, essa estrutura linguística, criação de sinais, inclusive você sabe que as línguas de sinais, a nossa língua de sinais brasileira, eu acho muito importante. O professor Enilde Faustich, da UNB, um pesquisador incrível, né, da área, e ela fala isso. A língua tem status de língua e ela é a língua, a nossa língua é a língua de sinais brasileira. Durante muitos anos foi-se usado o termo língua brasileira de sinais, não é verdade? Libras. Tanto que deu-se a nomenclatura Libras, a sigla para isso. Mas ela defende, e eu concordo plenamente, que é uma língua de sinais brasileira. Sinais americana. É uma língua de sinais francesa. Por quê? Porque ela não é a língua brasileira de sinais, ela não é universal, ela é uma língua de sinais. E aí, a gente coloca, está aqui, no Brasil. Aonde aquela língua de sinais está? No Canadá. Aonde aquela língua está? Está na Rússia. Então, o termo que eu concordo não é certo e errado, tá, gente? Sempre vou falar isso pra vocês sempre. Não tem certo e errado. Tem coisas que não tem certo e errado. São simplesmente perspectivas. Perspectivas. Olhares de contato com o mundo X, o mundo Y, W, Z, tá? Então, eu concordo com o professor Enilde Faustich, né? Que são línguas de sinais, daquele lugar. Tá bom? Então, a nossa é a língua de sinais brasileira. Aí, o que acontece? O sinal, então, de padre era esse, e hoje, na evolução dele, é esse. Outro sinal que evoluiu, talvez você não saiba. Água, antes era assim. Hoje, água é aqui, certo? Então, existem essas variações linguísticas dependendo de cada elemento. Dentro dela, nós temos esse nosso querido regionalismo, que a gente sempre fala muito dele nas nossas aulas, né? O regionalismo, então, é isso. É a alteração do uso do sinal dentro daquela determinada região.
Outros sinais que modificaram, e talvez você não saiba, que isso está nos elementos históricos, né? Que é também, o sinal de também. Eu uso esse sinal de também dos primórdios. Isso aqui é o sinal antigo de também. O sinal de também hoje é esse aqui, ó. Também. Você sabia disso? Pois é. Eu sou muito tradicional, realmente. Eu tenho aprendido a me desvencilhar do tradicionalismo, porque eu sou. Eu não posso, eu preciso confessar que eu sou tradicional. Mas o sinal de também eu uso é esse aqui é arcaico. O sinal de também atual é esse. Outro sinal, inglês, evoluiu também. Esse é o sinal que eu uso. Tô falando que eu sou arcaica. Esse é o sinal de inglês que eu uso. Hoje, o sinal evoluído historicamente para inglês é esse aqui, inglês, tá? Então, a evolução é isso, gente. A língua é viva, ela vai evoluir de acordo com os seus usuários. Seus usuários vão crescendo, a língua vai crescendo junto. Seus usuários mudam de época, a língua muda de época junto. Como nós, né? Eu não tenho o vocabulário que meus pais tinham, né? Eu tenho outros vocabulários e hoje os meus pais falam um vocabulário parecido com o meu, porque a aproximação, eles acabam se renovando, se atualizando, porque é a época que eles estão vivendo, como nas línguas de sinais, é a mesma coisa. Então, por exemplo, nós temos essas variações linguísticas. Tem sinal de variação linguística, é esse. Tem de variação linguística, depende do estado. Esse aqui, em São Paulo, usa-se esse para variação linguística. Nós, em Brasília, usamos mais esse aqui, variação linguística, tá? E aí, você pode pensar assim, nossa, mas é errado. Olha só, fulano do Acre fazendo isso, eu não admito, tá errado. Querido, quem tá errado é você. Desculpa te falar. Quando eu não consigo compreender regionalmente o que alguém tá dizendo, significa que eu não sou fluente. Não que essa pessoa esteja errada na forma de se expressar. Ela está se expressando à maneira regional dela. É você quem não compreendeu o contexto. Então, a falta de fluência está em quem? Nela ou em você? 2 minutos para você pensar. Passou. Em você, tá? Não se esqueça disso. Nós não temos sotaques, dialetos. Nós falamos assim. Língua de sinais é a mesma coisa. E aí, o regionalismo, ok? Ficou claro tudo isso? Se você tiver alguma dúvida ainda sobre isso, a gente bate um papo sobre, tá bom? Mas então é isso. As variações linguísticas têm os elementos de variáveis linguísticos, tá? E esses elementos são regional, o que mais? Vamos lá, vamos junto aqui. Regional, social, faixa etária, histórico e estilo, ok? Cada um desses tem uma espécie de influência dentro da língua que caracteriza modificações. Então, também existe aí dentro o jeito de cada um sinalizar. Então, por exemplo, trabalhar. Nós conhecemos o sinal trabalhar aqui. Essa é a configuração, essa é a direção para frente e para trás. Mas eu posso fazer um estilo só meu de trabalhar? Trabalhar. Isso modifica o sinal? Não, é a forma que eu faço trabalhar. Eu faço trabalhar aqui e faço aqui. Não mudou, Aline, mas mudou o movimento. Sim, mas também esse movimento pode ser feito em trabalhar. Esse movimento é soma-se a esse. Então, pode ser esse e pode ser esse. É o estilo. Outro exemplo, segurança. Segurança você conhece aqui, mas tem pessoas que fazem segurança aqui. Muda alguma coisa? Nada. É só o estilo dessa pessoa de fazer segurança. Ela faz segurança aqui ou ela faz aqui.
Diferentemente de fazer um sinal errado, né? É diferente o sinal errado. Então, esses sinais não são errados, são jeitos, estilos de cada um sinalizante da língua escolher, tá bom? Então, as variações linguísticas são muito ricas, né? Por isso eu trouxe para vocês essa temática hoje, da variação linguística em Libras, e eu trouxe também algo muito legal que eu acho que você vai adorar. Alguns amigos de alguns estados, eu fiz um apanhado de sinais para cada estado, e você hoje vai observar os sinais, o mesmo sinal e a variação linguística desse sinal para cada estado. Você vai adorar. Então, essa variação linguística, na prática, é assim que funciona. Cada estado que você vai ver agora vai te mostrar de que maneira isso é feito, tá? Então, tem o sinal, tem a palavra verde. Aqui em Brasília, nós fazemos assim. Em Porto Alegre, assim. Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, cada lugar do seu jeito. Uns iguais, outros diferentes. Uns mais do que outros lugares. Então, por exemplo, tem estados que usam 3 sinais para verde, por exemplo. Você pode escolher. Tem uma amiga que eu trouxe também para vocês, ela é do Rio de Janeiro, Coda, né? Coda, filha de surdos, tá? Os 2 pais surdos. E uma pessoa de 50 e poucos anos. Então, quer dizer, ela tem várias variações linguísticas, é muito rica, eu vou trazer ela para vocês e vou mostrar, tá? Ela faz o quê? 8 tipos de rápido. 8 tipos de rápido. Por quê? Ela é daquele tempo que a língua de sinais foi ensinada para ela como língua materna, vinda dos pais dela surdos, que hoje o papai já morreu, infelizmente, mas a mãe ainda está viva. E ela vem dessa época de 1920, 30, sabe? A família, né? Não ela. Então, é essa língua de sinais que ela vivenciou. Essa é a base educacional e linguística dela. A língua materna dela é Libras, não foi português. Entende? Então, ela tem sinais no sangue. Ela fala como surdo, ela é surda. Só que ouvinte. Só que, entendeu? Incrível isso, né? Então, você vai ver a diferença. Ela vai trazer 9 ou 8 ou 9 sinais de variações linguísticas do sinal rápido. Você quer ver isso? Olha aí. Bom, conta comigo aí. Rápido, 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 rápido. Ai, meu Deus, nem sei quanto já deu, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fecha aqui atrás, 7, 8. Acho que deu 8 só. Então, esse aqui é bem específico. Esse aqui ele é negativo, é tipo, se você tá precipitado, nossa, você tá dirigindo muito rápido, calma, porque pode acontecer uma batida. Aí você tá comendo rápido, cuidado, perigoso, pode passar mal, né? Então, esse rápido, ele tá ligado a um resultado negativo. Esse rápido também é específico, né? Rápido. Alguém passou por você e tchum, ficou pequenininho lá na frente. Nossa, ele passou rápido por mim. E esse também, zum, 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 zum. Eu tô passando rápido e deixando pequenininhos lá atrás, né? Esse rápido é, nossa, no instante. Nossa, rápido, né? É só virar. Rápido. E tem esse rápido. E eu já esqueci, tem esse rápido.
que é um pouco mais rápido que esse é mais lento e esse é mais rápido. É isso aí. Show de bola, né, gente? Muito legal. Então é nessa pegada que a gente vai continuar. Então eu vou passar para você cada região com cada sinal em sua região, ok? Fica de olho, aprende e usa, porque não tem erros. Erros não fazem parte de regionalismos, de variações linguísticas. Não são erros, variações linguísticas. Pelo contrário, é enriquecedor. Assim você consegue compreender melhor sobre a língua que você usa. E aí nós temos que ter o que por ela? Respeito. E o respeito, ele abrange o quê? O conhecimento da língua. Porque lembre-se, se você não entendeu um sinal de alguém, não é porque a pessoa está errada, é você que não é fluente, tá? Lembre-se disso. Então, quem tem que mudar é você. É você que tem que buscar fluência para compreender. E aí, se você não sabe aquele sinal, você fala, opa, peraí, eu não entendi um sinal. O que é isso? Repete. Ela vai te dar. Que legal! Adorei! Certo? É assim que a gente cresce em língua de sinais. É movimentando, interagindo, inclusive com regiões diferentes, tá bom? Isso que te traz enriquecimento. Eu já falei para você que até dentro de pequenos grupos dentro do DF são usados diferentes sinais, né? Dentro de igrejas, cada igreja tem seus sinais, cada pastoral, cada ministério, cada escola, às vezes cada sala. Mas isso é péssimo, porque isso nos dificulta a nossa vida. É verdade. É verdade, eu não posso negar que é verdade. Mas não tem como, apesar do padrão linguístico formal, o resto é língua. Sendo elemento vivo, impossível controlar. Ela é como se fosse um carro desgovernado. É língua. Entendeu? E aí é você que tem que se adaptar a isso. Tá? Porque a variação linguística, ela é propriedade de toda e qualquer língua. Seja ela sinalizada ou não sinalizada. Elas podem, então, sofrer alterações de acordo com a região, idade, pessoa e entre outros aspectos. Então, quem tem que saber o que está falando e o que vai entender sou eu. Se eu não entendo um ou dois sinais num diálogo, regionalmente, eu falo conversando num diálogo com uma pessoa de outro estado, aí sim, eu sou fluente, eu só não entendi aquele sinal. Eu pergunto, ela me responde, aprendi, retive o sinal para mim, pronto. Mais um sinal para o meu quadro de vocabulário, de sinalário. Isso é ótimo, isso é rico, isso é importante, tá? Então, eu vou passar para você os vídeos, observa cada sinal, observa as diferenças regionais, tá? E vem comigo e me diz o que você achou, tá bom?
Adorou, não foi? Tenho certeza. Certeza que você adorou. Muito bom. Então, meus amores, a super aula dessa semana é sobre isso. Foi muito bom falar sobre isso, porque tinha um tempo que eu queria falar sobre isso com você, né? E é enriquecedor conhecer outra língua, outra pessoa, outra região. Não se engesse, não pense que a sua vida é só esse pequeno mundo onde o meu olhar alcança, tá? A língua, ela é uma arte, a língua, ela é viva, elemento vivo, diário, ela é presente nos detalhes, a língua é musical, a língua é uma dança, tá? Então, se permita dançar, se permita brincar com essa língua, mas aprenda a base e o padrão dela para que você não a desrespeite, tá bom? Porque língua, ela precisa ser respeitada, ela é um elemento primordial dos povos. Na comunicação, ela é primordial para os povos, tá? Então, eu espero que você tenha gostado. A gente continua se falando e estude, tá bom? Um beijo para você.